Olá pessoal, nessa nossa próxima videoaula, aí na página 127, agora a gente vai ver os zeros de uma função quadrática. Certo? A gente começou vendo na aula passada o que é uma função quadrática, a gente viu os gráficos de uma função quadrática, né? Agora a gente vai ver o que é o zero de uma função quadrática. Assim como na função afim, os zeros de uma função quadrática são as abscissas dos pontos em que o gráfico da função cruza o eixo x. Aí desse modo, para determinar o zero de uma função quadrática, basta resolver a equação ax elevado a 2 mais bx mais c é igual a zero, ou seja, eu vou ter que resolver aquela equação do segundo grau, né, por aquelas fórmulas que a gente já viu. A fórmula do delta, depois a gente usa a segunda fórmula, né, para descobrir o valor do x' e o valor do x duas linhas. Então tem um aí, ó. Aqui tem um gráfico de uma função quadrática, não é isso? Aí esses pontos aqui, ó, que no caso é o x' e o x duas linhas, são justamente o zero de uma função quadrática, né? Que no caso são os pontos em que o gráfico toca esse eixo x das abscissas. Então vamos lá. A gente sabe que a fórmula do delta, que é b elevado a 2 menos 4ac, ela vai vir positiva, ou vai vir igual a zero, ou vai vir negativa, né? Lembrando que quando o delta for maior que zero, né, quer dizer que existem duas raízes reais e distintas. Então, nesse caso, o gráfico da minha função quadrática, ela vai vir assim, né, se no caso o a for positivo, ou seja, a concavidade está voltada para cima, e quando o a for negativo, ela vai vir desse tipo, né, com a concavidade voltada para baixo. Então tem aí, ó, o x' e o x duas linhas, né, nesses dois casos, que no caso são raízes reais e distintas, né? São dois valores diferentes que tocam os eixos das abscissas. Se no caso o delta for igual a zero, a gente já viu que quando o delta é igual a zero, as duas raízes são reais e iguais. Ou seja, o x' é igual ao x duas linhas, não é isso? Então quer dizer o quê? Que quando o gráfico está assim, ou seja, o a é positivo, quer dizer que ele toca somente em um ponto nos eixos das abscissas. Por isso que o x' é igual a x duas linhas. Da mesma forma, o gráfico quando o a é negativo. Observe que a concavidade está voltada para baixo e o x' é igual a x duas linhas, porque eles tocam em somente um ponto nos eixos das abscissas. E tem esse caso, né, se o delta for negativo, que a gente viu que não tem raiz real, né, se o delta for negativo. Então quer dizer que o gráfico vai ficar assim, ó. O a positivo, a concavidade fica para cima, né? E observe que ele não toca em nenhum ponto nos eixos das abscissas. Por isso que não há raiz real. Mesma coisa se o a for negativo, ó, concavidade voltada para baixo, e ele não toca em nenhum ponto no eixo x. Tá certo? Por exemplo, vamos achar o zero das funções quadráticas. Ó. Eu tenho essa função f de x igual a menos x elevado a 2 mais 4x menos 3. Então, para mim achar o zero da função quadrática, basta igualar essa equação aqui, ó, a zero. Então, tem aí menos x2 mais 4x menos 3 igual a zero. Aí a gente sabe que isso daqui é uma equação do segundo grau. Aí, para resolver, primeiro a gente usa a fórmula do delta, que é b elevado a 2 menos 4ac, né? Lembrando que o valor do a, nesse caso, é menos 1, o valor do b é o 4 e o valor do c é o menos 3. Então, substituindo esses valores a, b, c na fórmula do delta, vai ficar o quê? Ó? 4 elevado a 2 menos 4 da fórmula, né, multiplicado pelo valor do a, que é menos 1, multiplicado pelo valor do c, que é menos 3. Então, resolvendo, ó, 4 elevado a 2, 16, aí menos com menos dá mais, aí mais com menos dá menos, ó. Então ficou menos aqui. Aí 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. Então, quando eu subtrair, eu tenho que o delta é igual a 4. Agora vamos jogar na outra fórmula, né? Que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, substituindo os valores, ó. O b é 4, né? Então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu acabei de achar que é 4, sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Então, quando eu resolver isso, ó, vai ficar menos 4, mais ou menos 2, né? Que a raiz quadrada de 4 é 2. Aí multiplicando aqui fica menos 2.
Então, quando eu tiver isso, eu vou achar agora o x' e o x2', né? O x', vou pegar o valor positivo, e no x2' eu vou pegar o valor negativo. Aí, por isso que ficou, ó, menos 4 mais 2 dividido por menos 2, eu vou achar 1. E menos 4 menos 2 dividido por menos 2, eu vou achar que o x2' é igual a 3. Então, tá aí. O zero da minha função quadrática, essa função f de x, é x' igual a 1 e o x2' é igual a 3. Tá certo? Aí, se eu quiser representar no gráfico, ó, o gráfico vai ficar desse tipo. Ou seja, como A é negativo, ó, a concavidade vai estar voltada para baixo, né? E aqui estão os valores de x' e o x2', que no caso são os zeros da função, né? Que são os pontos que tocam os eixos das abscissas. Então, x' é igual a 1, x2' é igual a 3. Então, o gráfico fica representado dessa maneira. Nesse outro exemplo, ó, eu tenho agora o g de x igual a x elevado a 2 mais 2x mais 1. Aí, para achar o zero da função, eu igualo a zero, né? Colocando na fórmula do delta. Eu tenho que vai ficar 2 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes 1. Aí, resolvendo o delta, eu tenho que o meu delta é igual a zero. Não é isso? A gente já viu que quando o delta é igual a zero, eu já sei que o x' vai ser igual ao x2', não é isso? Aí, substituindo na fórmula lá, vai ficar o quê? Ó? Menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 1. Aí, menos 2 mais ou menos 0 sobre 2. Aí, eu tenho aí ó, os valores de x' e os valores de x2', que no caso é menos 1. Ó. Porque menos 2 mais 0 sobre 2 vai dar menos 1. E menos 2 menos 0 sobre 2 também vai dar menos 1. Então, para representar isso no gráfico, ó, vai ficar o quê? Ó? O valor do A é positivo, então a concavidade vai estar voltada para cima, não é isso? E como o x' e o x2', os dois são iguais a menos 1, então tá aqui ó, o zero da minha função afim. Ele toca exatamente no ponto menos 1, nos eixos das abscissas. E para finalizar esse exemplo agora, o exemplo h de x igual a x elevado a 2 mais 2x mais 3. Então, para mim achar o zero da função, ó, vou colocar na forma do delta, aí resolvendo, né? Eu tenho que 4 menos 12, né? No caso é menos 8. Então, como eu achei o delta um valor negativo, eu já sei que não vai existir raiz real, né? Porque quando eu colocar na outra fórmula lá do x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, eu sei que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por isso que não vai ter valor real para o x' e o x2'. Então, para me representar isso daí no gráfico, vai ficar uma coisa desse tipo, né? Porque o A é positivo, então a concavidade vai estar voltada para cima. E como não toca em nenhum ponto, então quer dizer que o gráfico vai estar aqui para cima, não é? Ou seja, sem tocar em nenhum ponto nos eixos das abscissas. Tá certo? Então aqui é a representação dessa minha função quadrática. Tá certo, pessoal?